queria, entre o que falou Cristóvão Alimar, dizer que eu entendo que as sociedades são conservadoras, e eu diria que Alimar tem razão em dizer todas, em tese, têm uma tendência conservadora, mas sociedades com conflitos, e isso também toda sociedade tem, ela também tem o germe da mudança, ela também tende a ter movimentos de transformação e de mudança. De modo que a conservação é um movimento que, em certa medida, tem a ver principalmente com os segmentos sociais que estão mais bem privilegiados, né? Que não querem mudar. A conservação, no fundo, é não querer mudar. Mas os conflitos emergem e levam a questionamentos da conservação. Então, dentro das sociedades, também movimentos que são transformadores. O que eu acho que é particular no Brasil neste momento é algo que me parece que Cristóvão chamou a atenção muito bem, que é o fato de que o conservadorismo transformou-se em reacionarismo, no sentido mesmo de reação, porque começou a existir uma reação muito forte contra o que era praticamente dominante nas propostas da esquerda, que são os movimentos identitários e a velocidade com que se tentou implantar as mudanças de comportamento, mudança de costume. Na verdade, o reacionarismo é uma reação de certa revolta dos conservadores com a velocidade e amplitude das mudanças de costume. Pouco que Cristóvão falou. Nada anormal que isso ocorra. Qual é o que é que é grave nessa situação? É que me parece que a esquerda, em geral, ela deixou de trazer temas transformadores da sociedade para se centrar em direitos civis. A esquerda tornou-se liberal, no sentido de centrar-se na defesa de direitos civis, que é o que estamos chamando de movimentos identitários. Movimentos identitários, em última instância, é defesa de direitos civis. E isso, na verdade, fez com que houvesse uma polarização. Se, por um lado, a mesma esquerda, se a gente quiser dar nomes, os governos do PT amenizaram os conflitos sociais e não mudaram as estruturas sociais, utilizando a transferência de renda, por outro lado, encaminharam para o conflito no terreno de comportamento, no qual, aí sim, existe uma camada extremamente conservadora que reagiu com indignação, digamos, com disposição para rejeitar. E, a partir disso, foi capturado pelo bolsonarismo, foi distorcido pelo bolsonarismo e levou a que isso terminasse sendo quase que o grande confronto deste país. Quer dizer, a impressão que dá, que, no fim das contas, que o grande confronto que vem envolvendo o Brasil nesses últimos 5 anos, 10 anos, é um confronto de comportamento, um confronto moral, um confronto, né, de identidades, que, na verdade, não reflete a complexidade da problemática nacional. Quer dizer, a gente fala, não, o grande problema é a desigualdade social, mas, na verdade, quando se busca o grande debate, está se falando muito mais dessas questões que são comportamentais. E aí vale a pena fazer uma digressão com o fenômeno global. A gente fala que há um movimento de direitização internacional, do qual o Brasil faz parte, o que é verdade, mas me dá a impressão que a motivação desse conservadorismo, desse reacionarismo no Brasil é muito diferente do que se tem na Europa, principalmente, mas também nos Estados Unidos. Por quê? Eu acho que, nesses países desenvolvidos, o reacionarismo responde a 2 desafios. Primeiro, os abandonados da globalização, os territórios que afundaram, incluindo, né, com o que fez a marginalização
de algumas regiões, algumas cidades, e dentro dela a classe trabalhadora. Não por acaso os trabalhadores votaram na França, em algumas regiões, na direita. O sindicalismo foi destroçado, em certa medida, também pela globalização. Então, primeiro, a globalização e os abandonados da globalização, que dá força a essa direita. Em alguns aspectos, países inteiros querendo sair da União Europeia, por exemplo, porque se sente abandonado da globalização. O segundo é o processo migratório. O processo migratório em larga escala gerou uma reação da população de países, né, que foi alimentado e foi, digamos, capturado pelos partidos de direita para poder, na defesa, né, dos seus privilégios e contra a entrada em massa de imigrantes, que, além do mais, trazem também problemas culturais diferentes e provocando, portanto, a xenofobia. No caso do Brasil, a gente não teve nenhum desses dois fenômenos. Eu acho que o caso do Brasil é muito mais essa questão de que, de repente, nos últimos anos, tudo parece girar em torno dos aspectos identitários. Quer dizer, nós embarcamos nisso e provocamos esse movimento, que é um reacionarismo muito grande, que bate com o evangelho, com a expansão dos movimentos evangélicos, claro, né? Bom, para terminar, eu queria trazer para o aspecto político e até mesmo eleitoral. Eu acho que Bolsonaro, o reacionarismo, digamos assim, desse conservadorismo, não é todo o bolsonarismo. O que Bolsonaro fez foi conseguir capturar três vertentes. O movimento evangélico, e, em certa medida, dialogam, né? O movimento evangélico, esse reacionarismo contra as mudanças comportamentais, que também bate no movimento evangélico, e a ultradireita mesmo, que tem a vinculação com o direito à arma, com o armamentismo, né, e com a violência. Então, ele conseguiu juntar esses três, inclusive alguns que são conflitivos. Em tese, os evangélicos não poderiam concordar com o crescimento do armamentismo da população, mas ele conseguiu capturar esses três. E ele juntou essas três vertentes numa figura central que foi o antilulismo e o antipetismo. Quer dizer, ele conseguiu juntar tudo isso e trazer, porque, na verdade, em grande parte, o PT trazia um pouco dessa bagagem, foi um pouco responsável por esse componente da luta comportamental, né, dessa disputa comportamental. Agora, aí eu queria terminar me referindo à questão eleitoral stricto sensu. Eu acho que todo esse movimento que Bolsonaro conseguiu atrair essas três vertentes, incluindo com a bandeira do antilulismo, ele não dá para imaginar que isso levasse a ter 43% do eleitorado. É muita gente. Quer dizer, é o que isso em termos de mais de 100 milhões de eleitores, mais de 50 milhões de brasileiros nessas três vertentes, considerando que a vertente do armamentismo é pequena, que é a extrema-direita, provavelmente dito. Então, o que eu entendo, e aí é uma análise que eu já escutei outras pessoas falarem, mas ficou um pouco à margem, é que o sucesso de Bolsonaro, em grande parte, tem a ver com a ausência de uma proposta de centro viável que fosse capaz de atrair parte do conservadorismo que não embarcaria na violência, no discurso anti-ciência do Bolsonaro, que não embarcaria nas propostas extremamente violentas e agressivas de Bolsonaro. O que a gente pode dizer, para usar uma expressão, quem falhou, na verdade, se houve uma falha, quem falhou foram as lideranças de centro, centro-esquerda, ou centro-centro-esquerda, centro-direita, em não conseguir viabilizar uma proposta capaz de trazer estas forças para longe de Bolsonaro. E aí Bolsonaro absorveu completamente. Bom, eu estou dizendo isso porque, inclusive, eu estava sempre defendendo a terceira via e acho que fracassaram, as lideranças fracassaram. Claro,
Era muito difícil surgir uma liderança diante da polarização que já dura mais de 5 anos, dura 4 anos, pelo menos, entre Bolsonaro e Lula. Surgiu uma alternativa a um nome tão forte como Lula, que é um líder populista, um líder popular e populista de grande envergadura. Mas a ausência dessa alternativa, a fragilidade de uma força, digamos, que fosse de centro e que, portanto, não permitisse que Bolsonaro levasse todo esse mundo conservador para o seu voto, é um dos fatores que levou a que tenha mais de 50 milhões votando nesse monstro, para usar a expressão, acho que foi Cristóvão que usou esse monstro, né? Agora, claro que ninguém vai dizer que Lula é culpado disso. A culpa é da fragilidade das lideranças de centro-esquerda. E aí alguém falou do PSDB, o PSDB que foi esculhambado, que já estava esculhambado, né? E que não teve capacidade. Bom, então, diante disso, a gente está hoje numa situação de que conservadores, e Elimar fez a distinção entre os conservadores que são, digamos, democratas, e que, portanto, não votariam em Bolsonaro, mas que, diante da polarização e diante da capacidade que Bolsonaro teve de atrair essas vertentes e dar a ela um tom antilulista, antipetista, faz com que agora a gente esteja diante de uma eleição muito difícil e que os resultados ainda estão para serem vistos e que, portanto, estamos diante de um risco muito grande de ter, mais uma vez, este Bolsonaro como presidente, e aí sim ele vai, para terminar, antes que João corte meu, aí sim ele vai fazer o que o Maduro fez na Venezuela, ele vai tentar realmente capturar o STF, controlar o Congresso, mudar a Constituição, promover condições da sua reeleição e montar um sistema ditatorial no Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. O Instituto tem suas diretrizes voltadas à compreensão de fenômenos estruturais da política, da economia e da sociedade, para sobre eles atuar com propostas voltadas à superação das desigualdades sociais, da modernização do Estado e da competitividade da economia. Somos uma organização sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para darmos continuidade às nossas ações, que vão muito além dos ciclos eleitorais e das paixões da radicalização político-ideológicas. É simples fazer parte desse nosso esforço. Acima, na parte superior desse vídeo, está o nosso Pix. Se você deseja, além de ser um apoiador, integrar-se ao nosso time de voluntários, nos escreva que nós entraremos em contato. Para nos conhecer melhor, vá em nosso site e encontre nossos membros do Conselho Consultivo, do Conselho Gestor, nossa missão e valores estratégicos. Um forte abraço e até lá!